Boa tarde, galera. Meu nome é Gilberto. Aí, para quem não me conhece, eu sou o criador do Restatoé. Eu sou um programador antigo de programação, que eu vejo que o conhecimento antigo ele está se perdendo hoje com o advento da internet. É um pouco ruim isso para os novos programadores. Então, eu vim com o objetivo de hoje trazer um curso de Delphi Lazarus, né, básico. O que eu chamo de curso básico? É um curso focado no que o programador precisa de básico a aprender para ser um bom profissional. Então esse curso ele vai ser totalmente focado nisso. Nós vamos ter bastante teoria, bastante prática. Hoje a nossa aula ela é focada na teoria de algo que vem se perdendo a cada dia mais. Hoje eu vou desmistificar para vocês a orientação a objetos na nossa primeira aula. Então vocês não vão ver nada de Delphi, nem de Lazarus. Vocês vão ouvir hoje, é por isso que essa aula eu vou até liberar para domínio público. É uma aula direcionada a ensinar o que é o Object Pascal. Então vamos lá. As pessoas às vezes elas falam para mim bem assim: ah, você é mestre, extraterrestre. Eu falo para vocês, eu sou somente um instrutor, porque eu tenho para mim, como meus mestres, as pessoas que eu tenho como ídolos em programação, além do meu irmão que me ensinou, são três: o Bell, Kennigan e o Uz. Por que eu gosto muito do Steve Wozniak? E sou muito fã dele, porque eu sou até meio hater de Apple hoje em dia, mas a Apple de antigamente é uma paixão que se perdeu hoje. E eu vejo no Steve Wozniak aquela paixão até hoje. E as contribuições que a Apple deu na época, elas são muito grandes, inclusive para nós, programadores Windows, programadores Delphi. Por quê? Eu vou explicar o porquê que eu gosto dessas três pessoas, porque essas três pessoas mudaram a história da programação de certa forma. Programadores antigos sabem que as linguagens de programação, na era antes do monitor, eles eram programas em furadoras de cartão, você escrevia totalmente binário. Então, seus programas, você idealizava eles com régua de fluxograma, fazia todo um projeto de um programa no papel, para depois você perfurar os cartões. Por quê? Os computadores eles eram somente máquinas que recebiam comandos binários, instruções. Não havia disquetes, não havia monitor, não havia nada disso. Então os programas eram sequências perfuradas de binários, extremamente confiáveis e rápidos. Qual era o único problema dos programas perfurados? Se você retirasse um cartão da ordem, você perdia todo o programa. Nada mais valeria. Então você tinha que numerar os cartões, guardar. E nessa época é como se fosse o assembly, era tudo binário. Quando foi criado o monitor, que é o dispositivo visual, que hoje é um dos mais utilizados e essenciais no mundo, é o monitor. Quando foi criado o monitor, foi dado uma nova linha de programação. O programador ele não precisava mais de perfurar cartão. Então ele já poderia escrever a linguagem de máquina em formato assembly, que era um código mais natural, mas mesmo assim complexo. Então aí que vem as pessoas que eu gosto que mudaram a história. O Bell criou o B. O B é o antecessor do C. Então as linguagens de programação vieram até em sequências. A, assembly. B é o B, que é o antecessor do C, do Bell. E o C foi um complemento do B, do Bell, feito pelo Kennigan. Então ele aumentou as capacidades do B, criando o C, que hoje é uma linguagem universal para todos. E o C ele trouxe para a gente uma diferença do assembly, uma linguagem mais natural aos humanos, assim como outras linguagens procedurais da época, que eram o COBOL e o Clipper e outras, e o Pascal, inclusive o Pascal, que ele foi criado na década de 70. Então, se você olhar essas linguagens, elas já tinham uma forma natural de se escrever. E o Pascal, ele tem
uma coisa legal com o programador, que é justamente a facilidade de escrever instruções mais identificáveis do que o C. O Pascal ele é mais natural ao humano do que o C. O C ele é mais matemático. Você, ao invés de escrever begin, você abre colchetes, parênteses, e chaves e todos os tipos de sinais matemáticos para realizar certas sentenças. E o Pascal ele fica mais a instruções, a begin, end, in, on. Então você tem uma linguagem mais próxima do programador com a máquina, que isso às vezes gera até algumas complicações. As linguagens procedurais elas eram executadas em sequências de código. Então, elas eram executadas do começo até o final de um bloco. Você tinha o loop de repetição que voltava ao começo da interação. E isso ainda era fato em C. Porém, foi criado para as linguagens de programação, com a melhoria dos computadores, a tecnologia de classes. Essa tecnologia de classes, que são os objetos que vocês conhecem, ele mudou a forma de se escrever um programa. Essa tecnologia, às vezes as pessoas associam o componente gráfico a uma classe, a um objeto. Tecnicamente, elas estariam meio certas, porque não significa que um componente necessariamente ele é a parte completa de uma classe. Pode existir uma classe não visual, que não seja um componente. Porque a ideia da classe que nós programadores temos que ter não é a classe visual, não é o componente, não é o objeto visual da linguagem de programação, não é nada disso. A classe é uma mecânica que você pode aplicar a ela o que a gente chama de 3 leis da linguagem de programação: herança, polimorfismo e encapsulamento. Essas 3 leis são o que regem a programação orientada a objetos. Tenham os objetos em mente como classes. Pensem sempre assim: o objeto é uma classe. Sempre assim. Não existe objeto que não seja uma classe. Então, a programação orientada a objeto é uma programação orientada a classes. E essas classes podem ser classes visuais e não visuais. Por que eu falei sobre tudo isso até chegar em classes? E agora eu vou falar de novo dos mestres da programação. Bell criou o B, Kennigan ajudou a criar o C, e aí, cadê o Wozniak? Cadê a Apple? A Apple está aqui. O Pascal ainda era procedural na época. Então, você vai ver duas pessoas que na verdade não são duas pessoas, é uma pessoa e uma empresa. Uma delas é essa daqui, ó. Ó, esse é um cara lindamente inteligente. E as pessoas, às vezes, têm que reconhecer mais o passado, porque as sementes do futuro estão no passado. Então, o trabalho dessas pessoas não pode ser perdido. O Nicholas M. Wirth, ele é o criador do Object Pascal, e a Apple é a co-criadora, porque ele, junto com a Apple, desenvolveram justamente para o Pascal o método OOP, que é a programação orientada a objeto. E vejam como eu falo para vocês que o objeto é uma classe que até no exemplo que vocês vão ver no Wiki ou em qualquer outro, vocês olham que o exemplo de Object Pascal, vejam que a sua classe é o objeto. Então, eu vou ensinar para vocês no nosso curso justamente que o Object Pascal é o fundamento de tudo. Então, hoje o que se tem da Embarcadero e do Lazarus
e do CodeTython e outros que possam vir, é justamente uma implementação gráfica do Object Pascal. O Object Pascal é essencial para todos vocês, porque o Object Pascal é tudo. O Delphi é somente uma IDE baseada em Object Pascal. O Delphi 1, se eu não me engano, foi escrito em Turbo Pascal. O Delphi 2 foi escrito em Delphi 1 e sucessivamente. Porém, o compilador deles é baseado em Object Pascal, que é o Pascal orientado a classes. Por que que usa-se isso? Porque o conceito de orientação a classes, ele otimiza a programação de forma que você pode fazer códigos assembly mais simples internamente para serem compilados. Então essas classes, elas modularizam não só para você, programador, que está vendo um resultado visual, mas também para nós que mexemos na engenharia binária da coisa, na hora de transformar esse código Pascal em assembly. E eu vou ensinar vocês, às vezes, que escrever certos objetos é melhor do que vocês usarem objetos que já vêm na linguagem de programação. E algumas coisas sobre compilador, threads, GDI, que são justamente a Graphic Device Interface do Windows. Eu quero mostrar a vocês, programadores, o que é criar de verdade com o Object Pascal. Porque hoje, quando vocês veem essas implementações novas, helpers e outras coisas, classes anônimas, na verdade tudo isso se faz com o Object Pascal. Porque a própria implementação que vocês estão vendo no Delphi foi feita em Object Pascal. Ela só simplificou para vocês, programadores. Hoje, quando vocês falam em OOP, nós já usamos isso há mais de 20 anos, porque os nossos programas em C++ eram todos orientados a objeto. Os nossos programas em Delphi são todos orientados a objeto. Um form é um objeto pré-pronto, vindo da VCL, Visual Component Library, que é um conjunto de objetos criados pela Borland na época para atender vocês, programadores. Então o conceito classe vai ser desmistificado, que é a orientação a objeto no nosso curso. Outra coisa que a gente vai falar muito sobre T-list, eu vou ensinar vocês a criar T-lists com tipos de dados sem precisar de generics manualmente, para vocês poderem otimizar o tamanho dos seus pacotes. Nós falaremos de TCP/IP, UDP, todo tipo de comunicação de dados. Eu quero que vocês aprendam de uma forma simples a troca, porque isso é um benefício para todos vocês. É um benefício para todos nós, porque nós temos que manter vivos a memória dessas pessoas que criaram o que vocês usam hoje. É válido novas experiências, eu sempre vou concordar com isso. Porém, existem novas experiências que elas não são tão boas. E se você tem capacidade de criar uma nova experiência boa, eu quero tentar transmitir esse conhecimento para vocês, programadores. Por isso que hoje nós não vamos mostrar IDE. Nós estamos falando sobre aquilo que nós vamos falar mediante todo esse curso que vai ser apresentado. Eu quero falar de DirectX, de OpenGL, eu quero falar de várias coisas que os programadores acham que é tão difícil, mas é tão simples, porque tudo isso é baseado em orientação a objeto. E tudo isso é feito com o Object Pascal. Tudo isso pode ser feito por você. Eu vou ensinar vocês a criar componentes, criarem classes automatizadas, eventos para classes, coisas bem legais, igual o Hash Dataware. Vocês vão ter ali, se vocês quiserem criar um componente com as personalizações, tudo legalzinho no Object Inspector, das propriedades de vocês, eventos personalizados. Eu quero voltar ao início, porque hoje os programadores queimam muitas etapas. Eles aprendem mais ou menos e, mediante o que vai acontecendo, eles vão buscando na internet aquele conhecimento. Mas fica um conhecimento meio raso, porque vocês não têm o conhecimento base, aquilo que vem da escola. O nosso curso vai ser uma escola para programadores. Espero programadores experientes, espero programadores iniciantes, porque esse nosso curso é sobre Object Pascal.
salve os nossos antigos programadores que nos deram hoje o Object Pascal, salve os nossos programadores de hoje que têm trazido realidades diferentes de outras linguagens para vocês, salve a todo esforço que mantenha o Pascal e outras linguagens vivas, porque isso é o nosso ganha-pão, nós trabalhamos com isso e damos sempre o nosso melhor. Valeu, galera, espero que tenham gostado do nosso curso e o nosso curso vai rolando, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, que venham gostar sempre das nossas aulas, porque elas são feitas para poder melhorar o conhecimento de cada um. Deixa o like aí no nosso vídeo. Se você não está inscrito no nosso curso, compra no Mercado Livre, curso de de Delphi básico, vocês vão ver. O conteúdo de lá não é todo o conteúdo, eu vou dar muito mais conteúdo, né? Então é um negócio bem legal para vocês, vão ser várias aulas, muitas aulas mesmo, inclusive quem comprar tem o curso de REST DataWare junto, e para quem é aluno do REST DataWare, ele paga só o curso básico lá para alunos, que é só a diferença. A gente vai fazer o nosso cadastro, e vai ser um curso bem legal para todo mundo, a gente vai falar sobre tudo. Eu quero falar sobre banco, Object Pascal, eu vou falar muito de Lazarus, de Delphis antigos, de Delphis novos. Eu quero que vocês realmente aprendam o que eu puder ensinar. Valeu, galera, espero a todos aí no nosso canal. Valeu!